Olá, está entrando no ar mais um programa Teologando, programa realizado pela Faculdade CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Eu sou o pastor Alex Wellington e este programa é transmitido pela Rede TV Fé. Temos pensado sobre o tema Instruindo os Filhos para a Glória de Deus. No primeiro programa, tratamos sobre a questão das correntes que têm influenciado nossa sociedade. No segundo programa, tratamos sobre a responsabilidade e o papel do homem nesse processo educacional. E hoje, nós queremos tratar sobre o aspecto da obediência. Como ensinar os nossos filhos a obediência a Deus. Como temos visto e tratado nos outros programas, os nossos filhos eles são bombardeados com várias instruções, inclusive dentro das nossas escolas, quer ela seja pública, quer ela seja particular. E uma das coisas que a gente percebe hoje é que obediência é o grande desafio para os pais deste século. Por que os nossos filhos eles se tornaram rebeldes e desobedientes? O que os nossos filhos precisam aprender sobre obediência? Então nós queremos pensar o tema nesta noite, obediência para a glória de Deus. E para nós começarmos, nós vamos ler Êxodo capítulo 20, onde nós temos ali o decálogo, ou os 10 mandamentos, e no versículo 12, nós vamos encontrar uma instrução que é conhecida e repetida, várias vezes. A gente pode encontrar isso em quadros, por exemplo, que é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Uma coisa que é interessante nós observarmos nos 10 mandamentos, é que os 10 mandamentos ele contém 2 tábuas. A primeira tábua, ela trabalha o relacionamento do homem com Deus. Na segunda tábua, nós temos o relacionamento do homem com o homem, ou seja, com o seu próximo. A primeira tábua, ela começa com o preceito ou o princípio de autoridade, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o princípio de autoridade, a autoridade divina. A segunda tábua, ela também começa com o princípio de autoridade. Apesar de ser o 5º mandamento, mas o primeiro mandamento da segunda tábua, ele trabalha o princípio de autoridade quando ele diz: honra teu pai e a tua mãe. A autoridade primeira é Deus, e a autoridade na terra são os pais. Quando nós pensamos em ensinar obediência aos nossos filhos, nós precisamos partir do início. E o início é: a autoridade maior é Deus. Os nossos filhos precisam aprender que desobedecer pai e mãe, na verdade, consiste em desobedecer a Deus. Nós podemos observar que muitos pais, eles se valem do discurso de autoridade, do tipo: eu sou o homem dessa casa, me respeite porque eu sou o seu pai. Mas o princípio de educação não é esse, o princípio da obediência não é esse. Não é ser pai por ser pai, mas é ser pai porque Deus o constituiu como pai. Os nossos filhos devem entender que obedecer aos pais
representa obediência a Deus. Desobedecer aos pais representa rebeldia contra Deus. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Aqui nós estamos tratando do aspecto de qualidade de vida. Isso aqui é qualidade de vida. Por que que os filhos hoje eles pagam um preço muito alto? Exatamente porque não ouviram a instrução do pai e da mãe. Quantos pais, quantas mães falaram: olha, não anda com fulano, não anda com Beltrano, não faça isso, não experimente aquilo, vá direto para casa, não pegue o que não é seu. E os filhos, eles optam por desobedecer. E essa desobediência, ela traz consequência sobre a vida deles. Existe um evento interessante. Eu tenho 2 meninas de 4 anos, elas são gêmeas, e um dia minha esposa falou para elas estavam brincando na rede lá em casa, e minha esposa foi lá no quarto e falou: olha, vocês não fiquem subindo na rede porque vocês vão cair e vão se machucar. Minha esposa voltou para a cozinha, ela só ouviu o barulho, o choro, correu, uma das gêmeas tinha caído, né? E aí ela foi lá, acudiu aquele negócio todo, e a outra pegou, olhou para ela e falou: você sabe por que você caiu? Porque você não honrou pai e mãe. E é exatamente isso. Os filhos, eles precisam entender que desobediência trará consequências. Eles precisam entender que a desobediência trará sobre a vida deles consequências não muito boas. Prolongar os dias na terra é como esse filho vai viver esses dias na terra. Eu nasci num lar cristão, tive a oportunidade de receber uma instrução bíblica, e eu sou muito grato a Deus pelas instruções que meu pai ele me passou. Instruções extraídas da lei de Deus. E instruções que hoje eu passo para os meus filhos. Instruções que eu faço questão de gastar tempo e mostrando para eles: é assim. A obediência aos nossos filhos deve ser ensinada a partir da palavra de Deus. Por que ele deve obedecer? Por que ele não deve mentir? É a palavra de Deus que tem que dizer isso para ele. Por que ele não pode chamar um palavrão? É a palavra de Deus que tem que justificar isso para ele. Por que ele não pode desobedecer? É a palavra de Deus que tem que justificar isso para ele. O problema é que obediência tem sido ensinado: obedeça porque eu estou mandando. Obedeça porque eu sou seu pai. Então é a autoridade pela autoridade, é o comodismo muitas vezes de se valer dessa posição sem ter um aparato bíblico daquilo que nós estamos falando. Lembra que nós falamos no programa passado, ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. E o caminho de obediência, ele também é um caminho que deve ser instruído aos nossos filhos. A obediência, ela tem a ver com qualidade de vida. A obediência, ela tem a ver com a lei de Deus. Agora, por onde nós começamos, então, essa obediência? Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim, no versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. A obediência, ela começa pelo coração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar
a Deus. Amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma. O princípio da obediência é cravar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Quanto tempo nós gastamos com os nossos filhos ensinando a palavra de Deus? Os nossos filhos, eles assistem Peppa Pig, eles assistem vários desenhos, Miraculous, Patati Patatá e por aí vai. E passam o dia na frente de uma televisão. Quantos versículos bíblicos os nossos filhos sabem decorados? O que os nossos filhos sabem sobre Deus? Quem é Deus? O que os nossos filhos sabem sobre o caráter de Deus? Nós costumamos contar histórias da Bíblia, Jonas, o peixe, Daniel, na cova dos leões, Moisés abriu o mar. Mas o que os nossos filhos sabem sobre Deus? Quando nossos filhos começarem a entender o caráter de Deus, quando nossos filhos começarem a entender a seriedade de Deus, entender a santidade de Deus, quando eles forem instruídos em quem Deus é realmente, não é só o Deus que abriu o mar vermelho, não é só o Deus que fechou a boca dos leões, não. Quando nós começarmos a tratar os nossos filhos com maturidade, mesmo pequenos, mas instruindo-os de uma forma muito séria sobre o que representa obediência diante de Deus. O que representa obedecer pai e mãe, como que Deus ele compreende essa questão da obediência diante de pai e mãe. Ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Ensinar os nossos filhos a ter prazer na lei do Senhor. Quanto tempo nós gastamos ensinando os nossos filhos a amar ao Senhor? O que o seu filho sabe sobre Deus? Chegue para o seu filho hoje e pergunte: filho, quem é Deus? Filho, o que Deus representa para você? Pergunte para ele qual é a alegria que ele tem diante de Deus. Aonde está o prazer dos nossos filhos? Obediência, ela começa com condicionar, no sentido de instruir, no sentido de ensinar os nossos filhos a guardar essa palavra no coração, a afirmar essa palavra dentro do coração. Não é só me obedeça, é ame ao Senhor. Eu costumo brincar, eu tenho um filho de 10 anos, conforme a pediatra, ele vai chegar a 1,86 mais ou menos de altura. E eu digo, esse menino precisa aprender a amar a Deus, porque senão ele com 15, 16 anos, com 1,86, eu já estou diminuindo, eu tinha 1,74, vamos supor que eu esteja lá com 1,72, ele vai estar olhando de cima para baixo comigo. Mas se ele amar ao Senhor, se eu instruí-lo a amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, ele não terá dificuldade em obedecer a mim, em obedecer à mãe dele. Esse é o primeiro passo da obediência, amar ao Senhor. Porque quando amamos a Deus, nós temos alegria em obedecer. Quando nós amamos a Deus, temos prazer na obediência. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em breve para o nosso segundo bloco.
Olá, você que está em casa, tudo bem? Você que assiste a Rede TV Fé. Eu quero te agradecer pela grande audiência que nós estamos tendo, a grande aceitação. Estamos tendo audiência em todos os lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Tocantins, Maranhão, Ceará, em todo o Brasil. Mas deixa eu te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse um dos amigos da missão. E o que é, Pastor Marquinhos, ser um amigo da missão? É você colaborar mensalmente com um valor, com uma oferta, né? Nessa conta que está aparecendo aqui, tem aqui o número da agência, Banco do Brasil, o número da agência, o número da conta, o CNPJ, você vai anotar tudo isso e vai fazer uma transferência bancária, vai fazer uma colaboração, um depósito, você vai até as casas lotéricas, você vai depositar, enfim, você vai colaborar com o nosso projeto para que nós possamos continuar levando a mensagem e a palavra de Deus até você e até os confins da terra, né? Que bom pregar a palavra de Deus. Rede TV Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas. O projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Estamos de volta com o programa Teologando, programa realizado pela Faculdade SEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, transmitido pela Rede TV Fé. No primeiro bloco, nós começamos a tratar sobre a questão da disciplina dos nossos filhos. Então, percebemos 2 aspectos. Primeiro aspecto, o honrar pai e mãe, a partir do entendimento de que honrar pai e mãe também é honra a Deus. O segundo aspecto da disciplina está ligado diretamente ao coração dos nossos filhos. Os pais, às vezes, eles vão descobrir muito tarde que deveriam ter ensinado os nossos filhos primeiro a amar a Deus. Muitos pais ensinam seus filhos a amar primeiro um brinquedo, um videogame, uma bicicleta, um programa de televisão e esquecem de ensinar os filhos a amar a Deus. E não ensinar os filhos a amar a Deus traz ao coração dessa criança, ao coração desse filho, rebeldia contra o Senhor. Um terceiro aspecto que eu quero observar aqui é em 1 Samuel, capítulo 15, também é um texto bem interessante, que é o texto lá que Samuel vai conversar com Saul, né, aonde ele está saindo para a guerra, e 1 Samuel 15, no versículo 3, diz assim: vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema com tudo que lhe pertence. Não tenhas piedade dele, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo, passou em revista em Telém infantes e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se organizou em emboscadas na torrente. Então Saul fez saber aos quenitas: fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não vos faça sofrer o mesmo tratamento que ele, uma vez que agiste com fidelidade para com todos os israelitas quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalequitas.
Samuel deixa uma ordem muito clara da parte de Deus para Saul. Você vai para a guerra e você tem que destruir tudo. Tudo, destrói tudo, mata todos, não aproveita nada, não traga nada para cá. Saul, então, ele vai para a peleja. E aí, lá no versículo 10, diz assim: a palavra do Senhor veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver dado a realeza a Saul, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi a Carmel para erguer ali um monumento para si. Em seguida partiu para mais longe e desceu a Gilgal. Samuel chegou perto de Saul e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a ordem do Senhor. Mas Samuel lhe perguntou: e o que são esses balidos que ouço e esses mugidos que escuto? Nós o trouxemos de Amaleque, respondeu Saul, porque o povo poupou o melhor do gado miúdo e graúdo para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Quanto ao resto, o votamos a anátema. Observe que Deus, ele dá uma ordem para Saul e Saul desobedece essa ordem de Deus. Quando nós pensamos em obediência, a obediência, queridos, ela deve ser ensinada aos nossos filhos como algo pleno e total. Não existe obediência parcial. Então eu digo para o meu filho: vá arrumar seu quarto. Aí ele vem e diz: arrumei. Aí eu chego lá, tem um sapato fora do guarda-roupa, tem uma roupa suja no chão, eu chamo ele de volta e digo: ó, termine o que você começou. Os nossos filhos precisam entender que a obediência, ela deve ser exercida de forma completa e não de forma parcial. E hoje, pai e mãe acabam se irritando com o filho e acaba fazendo aquilo que é responsabilidade dos filhos, porque ele faz mal feito. Então, se ele fez mal feito, leve ele lá e mande ele fazer de novo. Ensine ele a obediência com excelência. Ensine ele a cumprir a sua responsabilidade com excelência. Ensine ele a cumprir as suas responsabilidades de uma forma que Deus seja glorificado. Às vezes é necessário você perguntar: você acha que a forma como você arrumou seu quarto, Deus está sendo glorificado? Você acha que a forma como você cuida do seu material escolar está sendo cuidado com excelência? Deus está sendo glorificado com esse seu material escolar? A obediência, ela deve ser ensinada na sua totalidade. Porque se não for assim, não há glória de Deus. Nossos filhos são preguiçosos, eles vão reclamar, eles vão murmurar, mas eles precisam aprender a obedecer com excelência, porque é com a excelência que Deus, ele é glorificado. Saul, ele foi punido. Deus, ele diz: olha, eu deixo Saul. Deus, ele remove o seu espírito, porque Saul, ele foi desobediente. Ele não cumpriu na íntegra a ordem que o Senhor entregou a ele. Desobediência também, queridos, está passivo de punição. Romanos capítulo 1, um texto bem forte, até para a gente ler, quando Paulo, ele diz, lá no capítulo 1, a partir do versículo 28, diz: e como não julgaram bom ter o reconhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça. Agora observa os pecados que Paulo vai listar aqui, ó: perversidade, avidez, cheios de inveja, assassinos, rixas, fraudes,
malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal. Agora ele diz: desobediente aos pais. Observe aonde entra o pecado da desobediência ao pai. Insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecer a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações. Como que a lei de Deus trata dos filhos desobedientes? A lei diz que eles são dignos de morte. É claro que nós não temos tempo para discorrer sobre o que Paulo traz no sentido de morte a partir da desobediência dos filhos. Mas os nossos filhos, eles precisam entender que há punição para a desobediência. Deus, ele não tolera filhos rebeldes. Deus, ele não tolera filhos desobedientes. E Paulo, ele diz que esses filhos desobedientes, eles são dignos de morte. E no mínimo aqui a morte é punição. No mínimo aqui a morte é algum tipo de castigo. Esse é um outro problema da nossa sociedade. Os nossos filhos são desobedientes, eles são rebeldes e não é feito nada nesse sentido para parar os nossos filhos, para conter a rebeldia do seu coração. Então, a obediência, ela começa com a lei de Deus, honrando pai e mãe. Ela continua no coração, ensinando o filho a amar. A obediência, ela deve ser ensinada na sua totalidade, nunca pela metade. Não deixe seu filho fazer nada pela metade. Se ele fizer, mande ele completar. Se tiver mal feito, mande ele começar. Mande ele refazer. Obediência requer punição, caso a ordem ela não seja cumprida. E por último, o texto lá, quando os espias voltam, em Números, capítulo 14, nós encontramos ali a rebeldia do povo de Israel. Quando Josué e Caleb trazem um relatório, o povo diz: por que nós temos que entrar nessa terra? Melhor seria voltar para o Egito. Por que nós temos que morrer aqui? Os nossos filhos devem aprender a obedecer uma única vez. Pai e mãe não é para estar perdendo tempo com o filho falando 1, 2, 3, 4 vezes. O Senhor disse para Israel: entra naquela terra. E depois ele disse: olha, então não entra mais. E aí o povo quis entrar e eles foram punidos por causa disso. A obediência, ela está ligada a uma ordem única. Se você diz: filho, vá tomar banho, o seu filho tem que entender que aquilo é uma ordem e você não precisa falar a segunda vez. Se ele diz: vá dormir, eu lembrei do meu pai quando dava 9 horas ele dizia: Alex, vá dormir. E eu dizia: papai, eu não estou com sono. Ele dizia: tá com sono sim, vá dormir. E eu ia para o quarto e ficava lá com a luz apagada, sem sono, mas não se questionava a ordem do meu pai. Ordens, elas não devem ser questionadas. Nós vivemos numa sociedade onde tudo se questiona. Filho acha que pode questionar, filho acha que pode desobedecer, filho ele acha que pode retrucar, tréplica, réplica. Não. Obediência, ela é plena. Obediência, ela é exata. O filho, ele tem que entender: filho, eu já falei, é assim. Não mais papai. Filho, não tem mais nem menos. A obediência que é requerida por Deus de seus filhos são obediências requeridas de um pai para o seu filho. Porque esse é o padrão. Deus nos trata como filho e nós devemos ser para os nossos filhos como Deus é para nós. Não podemos tolerar filhos questionando ordens.
retrucando nossa ordem, desconsiderando nossa autoridade. O filho ele tem que entender. Obediência, filho, ela é imediata. Se eu digo faça, faça. O Senhor disse para Israel, entra. Israel ficou lá, mas isso, mas aquilo, blá, blá, blá. Esse povo é muito grande, vão matar todo mundo, a gente vai ser exterminado. Deus não mandou, cumpra. Se eu falo para o meu filho, faça, ele tem que fazer, é ordem imediata. Sabe por que a autoridade está enfraquecida? Porque nós deixamos nossos filhos questionar pai e mãe. Eu vejo pais e mães batendo boca com o filho. Eu vejo pais e mães discutindo com seus filhos. Não, queridos, não permita que seu filho discuta com você. Não permita que ele questione a sua ordem. A obediência, ela é imediata. Deus abençoe você ricamente. Lhe ajude a ensinar e a instruir o seu filho o preceito bíblico da obediência. Um grande abraço, até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir.